Pessoal, agora chegamos nas grandezas inversamente proporcionais. Como trabalhar com elas? Relembrando, o que são razões inversas mesmo? São razões desse tipo aqui, ó, 3 para 4 e 4 para 3. Elas são razões inversas. O antecedente de uma é o consequente da outra, o consequente de uma é o antecedente da outra. 1 para 3 e 3 para 1, que a gente não coloca, que é 3 inteiros, né? Também são razões inversas. E importante, o produto de duas razões inversas é sempre 1. Quando você multiplica as duas, vai dar 1. Quando você multiplica as duas, vai dar 1, tá bom? Acompanhe esse exemplo aqui. 5 máquinas iguais realizam um trabalho em 36 dias. De acordo com essas informações, podemos supor que se 5 máquinas, acompanhe o raciocínio, se 5 máquinas fazem o serviço em 36 dias, se eu dobrar o número de máquinas, em vez de 5, eu vou ter 10 máquinas trabalhando. Elas vão gastar mais dias ou menos dias para fazer o serviço? Pensa, eu tenho o dobro de máquinas. Eu vou gastar o quê? Metade desse tempo, não é isso? Então, eu vou gastar 18 dias. Concordam? 5 máquinas fazem o serviço em 36 dias. Se eu tiver o dobro de máquinas, 10 máquinas, eu vou gastar metade dos dias, 18. E agora, se ao invés de 5 máquinas, eu multiplico por 3, eu tenho 15 máquinas. Minhas 15 máquinas vão conseguir fazer esse trabalho em 1/3 desse tempo. 36 dividido por 3 dão 12, em 12 dias, ok? Aí o que acontece? Concluímos que essas grandezas, né, quantidades de máquinas e tempo são inversamente proporcionais. Por que elas são inversamente proporcionais? Olha só, antes quando a gente pegava lá, 5 está para 36, assim como 10 está para 18. Vê se dá certo agora multiplicar cruzado. 5 vezes 18, 36 vezes 10. 5 vezes 18 vai dar 90. 36 vezes 10 vai dar 360. Não dá certo fazer isso mais, porque elas não são diretamente proporcionais. Tá certo? Agora elas são inversamente proporcionais. Então isso aqui não funciona mais. Como que vai ser? 5 agora está para 1 sobre 36. Para o inverso dessa, elas são inversamente proporcionais. Assim como 10 está para 1 para 18. 1 para 18. E aqui, o 15, 1 sobre 12. Tá? Cada um desses valores estão inversamente proporcionais a esses. E como é que faz isso aqui? Vou fazer com 5 sobre 1 para 36. Isso aqui não é o mesmo que uma divisão? 5 dividido por 1/36. O que é a divisão? A gente não conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso é o mesmo que 5 vezes 36. Quanto que dá isso? 5 vezes 36? 180, não é? Vamos fazer com o segundo. Então, essa primeira aqui deu 180, certo? 10 está para 1 sobre 18. Então, vou pegar 10 dividido por 1/18. O que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o mesmo que 10 vezes 18. Quanto que deu? 180 também. Viram? E o terceiro? 15 dividido por 1/2. Por 1/12, desculpa. Não é isso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso. 15 vezes 12, 180. Olha o que acontece aqui. Aquela nossa constante K. Aqui também acontece, só que multiplicando esses resultados e não dividindo igual lá nas grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Então, aqui a gente tem que trabalhar com o inverso de cada razão, para dar certinho. Viu que deu igual, né? Segundo exemplo. Vamos determinar x e y de modo que a sequência de números 4x e 8 seja inversa
inversamente proporcional à sequência de números 20, 16 e y. Então, olha só, eu quero agora que seja inversamente proporcional. 4x e 8 seja inversamente, então vou colocar o inverso agora, hein? 1 sobre 20, 1 sobre 16 e 1 sobre y, ok? Certinho? Vou pegar aqui de duas em duas para resolver. Eu vou pegar essas duas primeiro para achar o valor de x. Depois eu pego, por exemplo, essas duas para achar o valor de y, ok? Então, pegando as duas primeiras aqui, ó. O que eu vou ter? Lembrando que 4 sobre 1 vinteavos é o mesmo que 4 dividido por 1 vinteavos, não é isso? Então, é o mesmo que 4 vezes 20. Eu inverto. Então, isso aqui dá quanto? 80. Não é isso? E do lado de cá? X dividido por 1 16avos. Isso é o mesmo que x vezes 16, ou seja, 16x, correto? Então, isso aqui, ó, vai ficar assim. Vou fazer do lado de cá. 4 vezes 20 deu 80. X vezes 16 deu 16x. Então, 16x é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 16. X é igual a 5. Certo? Vou fazer o outro mais devagarinho ainda para entender legal. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Agora, eu vou achar o y. Se eu vou achar o y, eu vou pegar essas duas razões aqui, ó. 4 está para 1 sobre 20 e o 8 está para 1 sobre y. Quando são inversos assim, isso aqui você lembra que isso aqui é igual a uma divisão. 4 dividido por 1 sobre 20. E aqui, 8 dividido para 1 sobre y. Como é que faz divisão de fração? Conserva a primeira, inverte a segunda. Aqui embaixo com 1, não precisa colocar. Mesma coisa do lado de cá. 8 vezes y sobre 1, que não precisa colocar. Quanto deu aqui? 80. Quanto deu aqui? 8 vezes y, 8y. Se 80 é igual a 8y, eu posso inverter. 8y é igual a 80. Continuando lá de cá, y é igual a 80 dividido por 8. Y é igual a 10. Achei o valor de x, que é 5. Achei o valor de y, que é 10. Certo? Terceiro exemplo. Olha agora. Cuidado para não confundir, pessoal. Divida o número 124 em partes diretamente proporcionais. Agora, é diretamente, não é inversamente. A 11, 7 e 13. Então, ó, eu quero dividir esse número em 3 partes diretamente proporcionais a 11, 7 e 13. Então, eu vou ter x, y e z. X está para 11, y está para 7 e z está para 13. E eu sei que a soma dos 3 é 124, porque eu estou dividindo 124 em 3 partes, proporcionais a 11, 7 e 13. Lembraram de alguma coisa aqui? O que é esse somatório aqui? Usar aquela propriedade de proporção, né? Isso mesmo. X mais y mais z 124, então eu sei que esse mais esse vai estar para esse mais esse mais esse. Eles são diretamente proporcionais. Então, ó, x mais y mais z, que é 124, está para 11 mais 7 mais 13, que vai dar 13 com 7, 20, 31. Pego uma das razões. Vou pegar a primeira, x para 11. Faço essa continha agora. 31 vezes x, 31x. 124 vezes 11, eu já tinha essa conta aqui. 124 vezes 11 vai dar 1.364. Então, x, vou continuando o ladinho aqui, x é igual a 1.364 dividido por 31. X é igual a 44. Fazendo a mesma coisa com o y, então, ó, o somatório dos de cima é 124,
os de baixo é 31, é igual a y para 7. Multiplica invertido, 31y é igual a 7 vezes 124, vai dar 868. Então, y é igual a 868 dividido por 31, y é igual a 28. E o z agora, z, somatório dos três, 124, somatório dos de baixo, 31, z sobre 13. Multiplico 31z, 124 vezes 13, 1612, z é igual a 1612 dividido por 31, z é igual a 52. Se eu somo 52 com 28, dá 80, com 44, 124. Deu certinho, ok? E o último exercício aqui agora, número 4. Número 4 aqui agora, divida o número 115 em partes inversamente proporcionais a 8, 3, 7 e 12. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quer ver? Olha só. Porque quando a gente inverte, né, aí costuma aparecer fração. Vamos ver. Dividir o número 115 em 4 partes agora, ó, tá? Porque são 8 números. Partes inversamente proporcionais. Então, eu vou ter x, y, z e w, por exemplo. Inversamente proporcionais a 8, 3, 7, 12. Então, vai ser inversamente proporcional a 8, inversamente proporcional ao 3, inversamente proporcional ao 7 e inversamente proporcional ao 12. E eu sei que o somatório dos 4, z mais w, é igual a 115. Ok? Esses são os dados que eu tenho. O que eu vou ter que fazer? Usar aquela propriedade do somatório. Beleza. Então, eu vou somar. Eu sei que o somatório dos de cima é 115. E o somatório dos de baixo? Por isso que eu falei que ia dar mais trabalho. Vou até fazer uma folhinha à parte aqui para vocês. Olha, eu sei que 1/8 mais 1/3 mais 1/7 e mais 1/12 vai ter que, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Eu tô fazendo na folhinha à parte, tá? 1/8 mais 1/3 mais 1/7 mais 1/12. O que eu faço para somar isso? Preciso de MMC, né? Adição de frações com denominadores diferentes. Tem que tirar MMC. Vou fazer aqui no cantinho, ó, o MMC entre 8, 3, 7 e 12. Vou colocar só números primos desse lado, hein? Então, começo por 2, 8 por 2 dá 4, o 3 não dá, eu abaixo, o 7 não dá, eu abaixo, 12 por 2 dá 6, dá de novo por 2, 4 por 2 dá 2, o 3 não dá, o 7 não dá, 6 por 2 dá 3, dá de novo por 2, que dá 1, 3 não dá, 7 não dá, 3 não dá, agora eu vou por 3. 3 por 3, 7 não dá, abaixo, 3 por 3, 1. E agora eu vou por 7. 1 e 1. Multiplico os resultados aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 7, 24 vezes 7 vai dar 28, vão 2, 168. 168 é meu MMC. 168 é meu MMC. Então, tá aqui, ó, 168. Aí faz aquele processo, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 168 dividido por 8 vai dar 21. Vezes 1, 21. 168 dividido por 3 vai dar 5, sobra 1, 18, 56. Vezes 1, 56. 168 dividido por 7 vai dar 24, vezes 1, 24. 168 dividido por 12 vai dar 1 sobra 4,
Sobra 4,48 por 12, 4. Vai dar 14, certo? Então, ó, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima de cada um. Agora, somando tudo aqui, vai dar 21, deixa eu ver aqui, ó, que vai dar 80, 94, 104, 114, 115, 168. Então, ó, 115 e 168. Vamos voltar aqui. 115, então, o somatório desses deu 115. E os de baixo, tá aqui, ó, nossa continha. 115 e 168 avos. 115, 168 avos. Tá dando pra entender? Ó, tô usando aquela propriedade de proporção. Somatório dos de cima, eu sei que é 115, tá aqui. Somatórios de baixo, adição de fração, fiz uma folhinha à parte ali porque deu muito cálculo, deu 115, 168. O que eu faço com isso aqui agora? Igualo a uma dessas 4. Vou pegar a primeira, x sobre 1/8, ok? Vocês já sabem que isso aqui é uma divisão. Vou fazer a primeira, ó. 115 dividido por 115, 168, que é o mesmo que o quê? 115 vezes 168 sobre 115. O que eu posso fazer? Ó, que beleza. 115 sobrou o quê? 168. E do outro lado aqui, é o mesmo que x dividido por 1/8. Que divisão é essa? X vezes 8. Conserva a primeira e inverte a segunda. Quanto que deu do lado de cá? 8x. Então, vai ficar 168 de um lado. Vou continuar aqui atrás. 168 de um lado e 8x do outro. 8x do outro, certo? Ok? 8x. Então, x é igual a 168 dividido por 8. X é igual a 21. Achei o primeiro. Mais um cálculo aqui para achar o y agora, ó. Somatório dos de cima é 115. 115. Somatório dos de baixo, já tem essa conta. Deu quanto? 115, 168 avos, não foi? 115, 168 avos. Isso aqui tudo vai ser igual à minha segunda fração. Y sobre 1/3. Y sobre 1/3. Tá aí? Como é que faz isso? Vamos lá. Isso é 115 dividido, né? Fração é uma divisão. 115 dividido por 115, 168. Como é que faz isso? Conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Dá para cancelar, aqui é 1, né? Não precisa colocar, deu o quê? 168 aqui desse lado, ó. Esse primeiro membro aqui da minha equação. 168. Do lado de cá, y dividido por 1/3. Y dividido por 1/3. Conserva a primeira, inverte a segunda, desculpa, e multiplica. Que é vezes, tá? 3 vezes y, 3y. Então, 3y é igual a 168. Y é igual a 168 dividido por 3. Y é igual a 50, sobra 1, 18, 56. Certinho? Mais uma chance para entender. Vamos lá, de novo. Agora eu tenho que achar o z. Essa aqui. Somatório dos de cima. 115. Vou fazer do lado de cá. 115 está para somatório dos de baixo. Quanto que deu o somatório dos de baixo? 115 e 168. 115, 168. Agora eu pego a terceira razão. Z está para 1/7.
Z está para 1/7. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Isso é uma divisão. 115 dividido por 115, 168avos. Eu vou fazer esse aqui, ó. E Z dividido por 1/7. Vou fazer assim, talvez fique mais claro. Como é que faz essa divisão? Conserva a primeira e inverte a segunda. Invertendo, eu posso cancelar. Aqui, Z vezes, inverte a segunda, 7. Então, ficou 168 desse lado e 7Z do outro, que é o mesmo que eu inverter. 7Z é igual a 168. Z é igual a 168 dividido por 7. Z é igual a 2 é 7, 14, sobra 2, 28, 24. Z é 24. E a última razão, somatório das 4, somatório aqui das 4, 115. 115. Somatório dos de baixo, 115 e 168avos. 115, 168avos. Vai ser igual. Agora, a minha última razão, W está para 1/12avos. Certo? Isso é uma divisão. 115 dividido por 115, 168avos. Isso aqui é W dividido por 1/12avos. Divisão, conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. 115 vezes 168, 115avos. Divisão, conserva e multiplica pelo inverso da segunda. O que deu aqui? Cancelei 168. O que deu aqui? 12W. 12W é igual a 168. W é igual a 168 dividido por 12. W é igual a 12 sobra 4, 48, 14. W é igual a 14. Os 4 agora, X, Y, Z e W, tem que dar 115. Vamos ver. X deu 21. 21. Y deu 56. Z deu 24, e W deu 14. 1 mais 6, 7, 11, 15, vai 1, 3, 8, 10, 11, 115, e tinha que dar 115 porque pediu para dividir 115 em 4 partes inversamente proporcionais. Nós dividimos. Para o X ficou quanto? 21. Para o Y, 56. Para o Z, 24. E para o W, 14. E o somatório de todos, 115. Matemática é linda, né, gente?